presidente, senador Otto Alencar, meu reconhecimento e os meus cumprimentos a Vossa Excelência pela condução da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a todos os meus colegas senadores, colegas senadoras da República, o agradecimento ao senador Espiridião Amin pela deferência em me permitir esse pronunciamento antes de proferir o seu parecer. E a minha intenção nesta Comissão de Constituição e Justiça em relação a esse tema é dar, de certo modo, um testemunho em relação à razão de ser desse projeto, do contexto em que ele se insere e do papel que desempenhei como presidente do Senado e depois o presidente Davi Alcolumbre ao assumir a condução e a chefia do poder. Primeiro, o presidente Otto Alencar, dizer do meu profundo incômodo em relação às críticas que o Congresso Nacional vem sofrendo em relação a este projeto. É de se lembrar que esse projeto, esse tema só existe porque no ano de 2021, homens e mulheres que compõem este Congresso Nacional tiveram a sensibilidade, o senso de oportunidade e a coragem de revogar a Lei de Segurança Nacional, um entulho antidemocrático, e promover no ordenamento jurídico penal brasileiro a inclusão do título 12 do Código Penal, incluindo uma série de crimes contra o Estado Democrático de Direito, para preservar a nossa democracia em relação a qualquer investida antidemocrática. Relatou aquele projeto o senador Rogério Carvalho e o fez no dia, inclusive, em que havia um desfile de tanques de guerra na esplanada dos ministérios, e a resposta do Congresso foi de que entregávamos um diploma legal que permitiria a punição daqueles que ousassem atacar a nossa democracia no Brasil. Fizemos a lei, o Código Penal foi alterado, com tipos penais com penas cominadas, inclusive, muito severas, de 4 a 8 anos, 4 a 12 anos, que serviram como instrumento normativo para que, por ocasião do 8 de janeiro, aquelas pessoas tivessem o enquadramento típico penal adequado. Não fosse essa iniciativa exclusiva do Congresso Nacional, porque não foi do Poder Executivo, porque não foi nem poderia ser do Poder Judiciário, foi o Legislativo que entregou ao Brasil um marco legislativo que permitiu a punição daquelas pessoas que ousaram praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Dito isso, presidente, todos nós acompanhamos um roteiro, e aqui respeito as opiniões diversas, mas um roteiro de atentados antidemocráticos que culminaram com aquele 8 de janeiro em que diversas pessoas foram trazidas para um problema muito grave de uma prática criminosa que precisava de uma resposta estatal através do Ministério Público e do Poder Judiciário. Vieram as condenações, na minha opinião, condenações absolutamente inevitáveis em relação aos acontecimentos do 8 de janeiro. Mas era a primeira oportunidade em que se testava aquela lei que fizemos em 2021. E aí, para todos nós, houve certa perplexidade, certo incômodo ao vermos que pessoas que praticaram o único fato do 8 de janeiro, sem terem financiado, sem terem organizado, sem terem pré-ordenado aquela investida antidemocrática, com penas aplicadas de 14 anos de reclusão, 15 anos de reclusão, 17 anos de reclusão. Todos sabem a minha posição em relação à defesa da democracia e das instituições. E fui muito criticado e paguei e tive um custo político, eleitoral e pessoal muito grande pela defesa que fiz às instituições desse país. A defesa que fiz do Supremo Tribunal Federal, a defesa que fiz da autonomia do ministro Alexandre de Moraes, a defesa que fiz do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas, a defesa que fiz deste Congresso Nacional em momentos muito críticos, inclusive. Mas eu não posso deixar, até por honestidade intelectual, senador Otto Alencar, de reconhecer que aquela lei que nós concebemos e foi absolutamente fundamental no ano de 2021 para poder coibir atos antidemocráticos, que ela deixou de ter alguns aspectos para evitar que houvesse
uma responsabilização igual para uma pessoa que tenha liderado um processo de tentativa de golpe de Estado, para aquele que, influenciado por uma multidão em tumulto, tenha também praticado este mesmo crime. As situações são diferentes. E não foi por outra razão que, no começo do ano, ao assumir a presidência do Senado, o senador Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, pediram a mim que pudesse examinar os projetos em trâmite no Senado Federal e na Câmara dos Deputados para chegarmos a uma alteração legislativa que modernizasse aquela lei de 2021 e permitisse que houvesse gradações para evitar que essas pessoas influenciadas por multidão em tumulto, que não tenham financiado, que não tenham liderado, que não tenham praticado outros fatos que não aquela participação no 8 de janeiro, tivessem uma pena razoável, uma pena proporcional. E naquele instante nós idealizamos, junto à consultoria do Senado, um projeto que concebia, primeiro, o estabelecimento de que nos crimes de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, e no outro crime de tentativa de golpe, não se aplicassem as penas cumulativamente em concurso material. Até porque é um único contexto, por vezes uma única ação, em que se redunda na prática de dois crimes. E aí, então, idealizamos que houvesse a possibilidade de se ter um concurso formal. Ao invés de se somarem as penas, se aplicaria uma pena, a mais grave, aumentada de um percentual, assim como é corriqueiramente no Código Penal e na sua aplicação. Esse era um primeiro ponto, absolutamente justo, que estabelece proporcionalidade, que é da prática e da rotina do direito penal, para evitar que houvesse exagero na aplicação de dois crimes autonomamente. Segundo ponto, que houvesse para essas pessoas que não lideraram, que não praticaram outros fatos, que não tiveram a ação determinante individualmente considerada, que pudesse haver um tipo penal específico. Praticaram uma tentativa de golpe, praticaram uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas o fizeram sob influência de multidão em tumulto, sem liderar, sem financiar, sem nada que os fizessem determinantes para a prática daquele delito, diferentemente de autoridades públicas que, sentadas numa cadeira de comando de Força Armada ou de um Ministério de Estado ou na própria Presidência da República, como assim entendeu o Poder Judiciário, tivessem agido do mesmo modo. E aí se criava, então, um tipo penal, chamado tipo penal privilegiado, que pudesse alcançar essas pessoas e a situação específica dessas pessoas. E eu me lembro que, naquele instante, não só o presidente do Senado e o presidente da Câmara entendiam isso como razoável, mas diversos setores do Congresso Nacional, de centro e de esquerda, e do próprio governo, setores do governo que diziam que aquilo era razoável, porque todos nós, inclusive eu, éramos contra, como somos contra, uma anistia ampla, geral e restrita. E para se evitar uma anistia ampla, geral e restrita, defendida por muitos aqui, entendia-se que esse projeto da dosimetria poderia colocar algo de razoabilidade nesse contexto e evitar a injustiça em casos concretos. E assim foi feito, mas, infelizmente, aqui também devo dar esse testemunho, que a resistência partiu do próprio partido do ex-presidente na Câmara dos Deputados. Porque, óbvio, defendiam uma anistia ampla, geral e restrita e entendiam que aquele projeto, naquele instante, poderia evitar o que era o propósito principal deles, que era essa anistia ampla, geral e restrita. Mas aí se chega à conclusão de que nessa briga do rochedo com o mar, quem se lasca é o marisco. Ou seja, há pessoas presas com penas de 17 anos que poderiam ter uma pena mais razoável em função do tamanho do fato que lhes é atribuído. E essa razão de urgência, senador Fabiano Contarato. Por mais que essas pessoas tenham atentado contra a democracia, contra as instituições, contra o Brasil, contra o Congresso Nacional ou parte dele, eu, como ex-presidente do Senado e do Congresso Nacional, não quero e não gostaria que essas pessoas fossem apenadas além da conta.
fruto não de uma atuação do Poder Judiciário, porque o ministro Alexandre de Moraes e a turma do Supremo os enquadrou na lei que nós entregamos ao Brasil. Então, o nosso propósito aqui é reconhecer que a lei que nós entregamos em 2021 precisa ser modernizada, precisa ser adequada para permitir uma gradação justa às responsabilidades do 8 de janeiro e à tentativa de golpe que se viu no Brasil. Seja pelo estabelecimento do concurso formal, seja pelo estabelecimento de um tipo penal adequado a essas pessoas especificamente, o que não alcançará a cúpula do que se atribuiu como a cúpula que pretendeu um golpe de Estado no Brasil. E eu ainda ia além para poder se colocar na lei que a liderança de um processo de tentativa de golpe deveria ter um aumento de pena em relação a tudo que se viu, evidentemente, sem retroagir para esse caso concreto hoje existente no Brasil. Então, essa é a razão de ser do projeto, presidente Otto Alencar, que não se consubstancia numa anistia àqueles que praticaram crimes do 8 de janeiro, ou de forma pretérita ao 8 de janeiro, mas tão somente uma adequação legislativa que permita gradações de pena, que eu considero que é um sentimento social, inclusive daqueles que repudiam, têm ojeriza à iminência da ditadura e aos ataques antidemocráticos no Brasil, mas é preciso ter decência e honestidade intelectual para reconhecermos que é preciso haver essa alteração legislativa no Brasil como um processo não só de busca de pacificação, mas um processo justo de adequação legal para estes casos concretos. A Câmara dos Deputados, para além daquilo que nós discutíamos, concebíamos e tínhamos aceitação, inclusive, de setores do governo federal, a Câmara incluiu também uma alteração na Lei de Execução Penal em relação à progressão de regime. E o fez com uma redação que, de fato, não é uma redação adequada. É uma redação que permite que essa alteração alcance não só os crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas também outros crimes no Código Penal. Não é verdade que sejam corrupção, peculato, crimes sexuais, mas alguns crimes que, praticados com grave ameaça e violência, poderiam ser alcançados por essa benesse de se reduzir de 25% para 16% a progressão do regime prisional. E para isso, para essa modificação que, devo dizer, não foi idealizada por nós no Senado e não era discutida por nós no Senado, mas pela Câmara dos Deputados, se tem como alternativa uma redação, uma emenda de redação que foi proposta pelo senador Sérgio Moro e acolhida pelo senador Espiridião Amin, que busca fazer prevalecer o que deve ter sido a intenção do autor do projeto e a intenção do relator do projeto, daqueles que votaram, que era alcançar tão somente os crimes do 8 de janeiro, essa recente tentativa de golpe de Estado no Brasil, para que se excepcionalize a progressão de regime de 25 para 16, tão somente para esses crimes do título 12 do artigo 359 do Código Penal. Então, diante disso, presidente Otto Alencar, explicando inclusive a minha posição em relação a esse tema, eu reputo que a urgência de sua apreciação está no fato de que algo que poderia beneficiar muitas pessoas que estão cumprindo pena em regime fechado, e aqui eu me lembro da lição de Roberto Lira, senador Sérgio Moro, senador Fabiano Contarato. Roberto Lira que dizia que no concurso de promotor de justiça devia ter a prova de passar 24 horas numa cadeia para saber o que é cadeia. E nós não podemos contrariar quem pensa em direitos humanos, quem é adepto do garantismo penal, que sejamos casuístas. Essas pessoas atentaram à democracia do Brasil, essas pessoas atentaram à minha instituição. Eu teria todos os motivos para poder pretender toda a punição do mundo para essas pessoas. Mas não é esse sentimento que deve guiar o legislador. Não é esse sentimento que deve guiar um operador do direito, o de vingança.
Nós devemos dar a essas pessoas o direito de defesa, o contraditório, o devido processo legal e uma pena que seja proporcional ao fato imputado a elas. E o fato imputado a muitas dessas pessoas não é o mesmo fato imputado às pessoas que comandaram uma tentativa de golpe no Brasil. E essa é a razão de ser da necessidade da discussão desse projeto, do olhar a este projeto com um olhar republicano daqueles que querem buscar por justiça, por equilíbrio, por proporcionalidade e por razoabilidade. Então, diante disso, presidente Otto Alencar, eu quero instá-los a essa reflexão de que, por mais que esse projeto tenha caído, de certo modo, em desgraça na opinião pública, em função de se alcançar um instituto que se pretendia para um crime, para outros crimes, o que é corrigido no parecer do senador Espiridião Amin, que possamos fazer aquilo que nos impõe, legislar de maneira adequada, honesta, correta, para poder fazer o que é certo. E o que é certo, me parece, é dar a esta lei que fizemos em 2021, que é a razão de ser do combate que se faz aos atos antidemocráticos, um tamanho, uma adequação que mereça a partir deste projeto, evidentemente com as alterações do senador Espiridião Amin. Se a alteração feita por Sua Excelência é de mérito ou de redação, a se compreender como de mérito, paciência, que se retorne à Câmara dos Deputados. Eu também não defendo que façamos qualquer medida a qualquer custo para poder aprovar ainda esse ano. Mas eu considero que nós precisamos enfrentar, fazer o que precisa ser feito, e eu considero que o que está neste projeto dá um tamanho seguro ao que recomenda este caso concreto, ao que recomenda essa adequação legislativa, repetindo em alto e bom som, não se trata de uma anistia, pois, se tratasse de uma anistia, teria a minha posição absolutamente contrária.